Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos iniciando mais uma aula de matemática. O conteúdo hoje será voltado para o segundo ano do ensino médio. Nós iremos fazer a correção de uma atividade sobre funções trigonométricas. Bem, a atividade que eu passei para os meus alunos foi do livro didático. Está na página 45, questão 13, item B. Questão 13, ela diz: determine os valores reais de m para os quais as seguintes equações têm a solução. Então, eu tenho no item B, seno de x igual a 3m menos 2. O que é preciso eu compreender. Vejamos aqui. Eu tenho aqui o ciclo trigonométrico. Seno, na realidade, é eixo y. Então, vamos ficar atentos a esse eixo aqui, que é o y. Esse eixo y, ele vai de 1 até menos 1, certo? Ele vai de 1 até menos 1. No eixo y, né? O raio é 1. Então, começa no 0, vai até 1, começa no 0, vai até menos 1. Então, esse valor 3m menos 2, que representa o seno de x, ele está aqui entre 1 e menos 1. Nós vamos representar aqui. Então, eu tenho aqui uma inequação, né? Dizendo que 3m menos 2 está entre 1 e menos 1. Então, como é que nós vamos resolver isso aqui? Vamos dividir em duas partes. A primeira parte será menos 1 menor ou igual a 3m menos 2. A segunda parte será 3m menos 2 menor ou igual a 1. Muito bem, então vamos lá. Primeira parte, menos 1 menor ou igual a 3m menos 2. O que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que isolar a variável m. Então, tudo que estiver perto do m, nós vamos tentar tirá-lo de perto. Então, eu tenho aqui menos 2, vou colocar para depois da desigualdade de sinal trocado, conservando o que já está lá, no caso, menos 1. Então, fica menos 1 mais 2 menor ou igual a 3m. Menos 1 com mais 2 vai dar 1, né, gente? 1 menor ou igual a 3m. O 3 ainda está multiplicando o m. O que nós vamos fazer? Vamos isolar completamente o m. E aí, o 3 passa para o outro lado dividindo, né? Ou divide os dois termos por 3, que vai dar a mesma coisa, tá certo? Então, nós vamos ficar com 1 sobre 3 menor ou igual a m. Encontramos aqui a primeira parte. Vamos para a segunda parte. 3m menos 2 menor ou igual a 1. Novamente, nós vamos isolar a variável m. Então, esse menos 2 vai sair daqui e vai para depois da desigualdade de sinal trocado. Então, nós temos 3m menor ou igual a 1, que permanece do jeito que estava. E aqui, ó, o menos 2 vai para depois da desigualdade como mais 2. Então, 1 mais 2 dá 3, né? Então, eu tenho 3m menor ou igual a 3. Então, o que nós vamos fazer? Isolar completamente o m. Então, esse 3, ele passa para o outro lado dividindo, ou você divide os dois termos, 3m e 3, tudo por 3. Fazendo isso, nós temos m menor ou igual a 3 sobre 3. 3 dividido por 3 é 1. Então, m é menor ou igual a 1. Bem, uma das vantagens de você resolver essa inequação dessa forma é que quando você chegar no final, você não precisa tentar imaginar, tentar refletir, pensar como você vai colocar no conjunto de solução. Do jeito que está aí, você coloca no conjunto de solução. Então, você vai dizer que m
pertence ao conjunto dos números reais, né? Tal que 1 sobre 3 é menor ou igual a m, que é o que eu coloquei aqui, né? E m é menor ou igual a 1, né? Aqui é 1, né, gente? Aqui é 1, tá certo? Menor ou igual a 1. Tá bom? Menor ou igual a 1. Então, dando continuidade, nós vamos para o item D. No item D, diz que 4m mais seno de x igual a 1. Bem, o que nós vamos fazer aqui? Primeiramente, nós vamos isolar o seno de x. Então, seno de x é igual a 1. Veja que aqui eu tenho mais 4m, foi para depois da igualdade, como menos 4m. Agora, eu posso começar a pensar, resolver a questão. Novamente, vamos para o ciclo trigonométrico. Se eu estou falando de seno, eu estou falando do eixo y. Então, o eixo y, eu tenho valores de 1 até menos 1. Então, o seno que é igual a 1 menos 4, esse valor 1 menos 4m, digo melhor, ele vai variar de 1 até menos 1, que é o que nós vamos obter aqui, tá certo? Então, esse valor está entre menos 1 e 1. Então, vamos dividir em duas partes para resolver a questão, que vai ficar melhor. A primeira parte vai ficar menos 1 menor ou igual a 1 menos 4, e eu vou resolver isolando m. Então, esse 1 eu vou tirar aqui de perto da variável m, passar para antes da desigualdade, de sinal trocado. Então, nós vamos obter menos 1 e menos 1, menor ou igual a menos 4m. Menos 1 com menos 1 vai dar menos 2, menor ou igual a menos 4m. Veja que a variável aqui está negativa. O que você vai fazer aqui na inequação? Você vai multiplicar por menos 1 para não deixar a variável negativa. E quando você multiplica por menos 1, você vai trocar todos os sinais, inclusive o do menor ou igual, certo? Então, ó, veja aqui, menos vezes menos vai dar mais. Menos 2 vezes menos 1 vai dar 2. E você vai trocar o sinal, aqui é menor ou igual, agora vai ser maior ou igual. E 4m, menos 4m vezes menos 1 vai dar 4m. Então, isola completamente o m, né? Divide os dois termos por 4 ou passa o 4 para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 2 sobre 4 menor ou igual a 4m. 2 é divisível por 2 e 4 é divisível por 2. Dividindo, 2 por 2 dá 1, né? 2 por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 também vai dar 1. Então, vai ficar 1 meio maior ou igual a m. Resolvi a primeira parte, vamos para a segunda parte. Segunda parte, nós temos 1 menos 4m menor ou igual a 1. Vou isolar a variável m, então esse 1 vai para depois da desigualdade, sinal trocado. Então, eu tenho menos 4m menor ou igual a 1 menos m. Esse 1 aqui, ele permanece o mesmo sinal, porque eu não mexi com ele. Esse menos aqui é porque aqui era mais, né? Então, mais 1 com menos 1 vai dar 0. Então, eu tenho menos 4m menor ou igual a 0. Variável negativa, multiplica por menos 1. Então, vai ficar 4m maior ou igual a 0. Isola completamente o m, então 4 passa para depois da desigualdade dividindo, ou divide os dois termos por 4, tá bom? Então, nós vamos ter m maior ou igual a 0 sobre 4, toda fração é divisão, não existe divisão por 0, certo? 0 dividido por alguma coisa não existe, então m é maior ou igual a 0. Conjunto solução vai ser m
pertence ao conjunto dos números reais, tal que... Agora, aqui nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque nós temos que colocar sempre primeiro o menor valor, tá certo? Então, 1 sobre 2 é 1 dividido por 2, que vai dar 0,5. 0,5 ainda é maior do que 0. Então, vamos ter que colocar primeiro o 0. 0 é menor ou igual a m, e m é menor ou igual a 1 sobre 2, certo? Então, vamos ficar atentos apenas para esse ponto, para essa questão, tá certo? Dando continuidade à nossa atividade, nós estamos na página 48, na questão 14. Determine os valores reais de m para que exista um número real x, tal que satisfaça as seguintes igualdades. Nesse caso, essa questão ela é semelhante à questão anterior, com única diferença, que aqui nós vamos trabalhar com o cosseno, certo, gente? E na questão anterior nós trabalhamos com o seno. Então, vamos voltar aqui o ciclo trigonométrico. Cosseno é eixo x, então vamos nos ater ao eixo x. Então, o cosseno, no eixo x, os valores vai de 1 até menos 1 também. Então, se eu digo que cosseno de x é igual a 2m mais 5, eu posso dizer que 2m mais 5 ele vai assumir valores de 1 até menos 1, que é o que nós estamos colocando aqui. Nós temos aqui uma inequação, uma desigualdade. Vamos dividir em duas parcelas, né, duas etapas, para ficar melhor a nossa resolução. Então, nós temos aqui a primeira, vai ser menos 1 menor ou igual a 2m mais 5. Isola o m, né? Então, o mais 5 vai para depois, antes da desigualdade de sinal trocado. Então, eu tenho menos 1 menos 5 menor ou igual a 2m. Menos 1 com menos 5 dá menos 6, que é menor ou igual a 2m. Então, o 2 passa para o outro lado dividindo, ou divide os dois termos por 2, né? Vai dar a mesma coisa. Então, eu tenho menos 6 sobre 2 menor ou igual a m, certo? Então, 6 é divisível por 2? Sim, 6 é divisível por 2, né? Então, aqui vai dar 3, né? Aqui vai dar 3. Vamos colocar aqui, daqui a pouco ele vai aparecer. Então, nós temos aqui, próxima etapa, nós temos 2m mais 5 menor ou igual a 1, tá certo? Então, 2m mais 5 menor ou igual a 1. E aí, nós vamos isolar o m, né? Então, vai ficar 2m menor ou igual a 1 menos 5, que aqui era mais 5. Então, 1 menos 5 vai dar menos 4. 2m menor ou igual a menos 4. Isola completamente o m. Então, o 2 passa para o outro lado dividindo, ou divide os dois termos por 2. m igual a menos 4 sobre 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, m é igual a menos 2. E aqui, o m menos 3, que é menor ou igual a m, né? Que ficou faltando a gente colocar aqui. Então, nós temos ele aqui, né? Menos 6 sobre 2, menor ou igual a m, menos 3, né? Que é 6 dividido por 2, dá menos 3, menor ou igual a m. Conjunto de solução vai ser m, pertence ao conjunto dos números reais, tal que menos 3, que é menor ou igual a m, e m é menor ou igual a menos 2, né? Que é o que nós temos aqui. Dando continuidade, na questão 14, nós temos o item B. O item B é cosseno de x igual a 3m mais 4. Vamos para o ciclo trigonométrico. Cosseno é eixo x, vamos nos ater apenas ao eixo x, que vai de 1 até menos 1. Então, esse 3m mais 4, esse m, ele vai assumir valores de 1 até menos 1. Tá certo? Então, vamos lá. Então, nós temos menos 1 menor ou igual a 3m mais 4 menor ou igual a 1.
Então, vamos dividir em duas partes para poder resolver melhor a questão. A primeira parte vai ser menos 1 menor ou igual a 3m mais 4, tá certo? Então, vou isolar a variável m. Então, esse mais 4, vou para antes da desigualdade como menos 4. Então, tenho menos 1 com menos 4, menor ou igual a 3m. Menos 1 com menos 4 dá menos 5, que é menor ou igual a 3m. Então, isola completamente o 3m. Passa o 3, isola completamente o m, digo melhor. Passa o 3, que multiplica o m, agora dividindo o menos 5. Ou divide os dois termos da inequação por 3. Então, eu tenho menos 5 sobre 3 menor ou igual a m. Não dá para simplificar, né? Então, a gente vai parar por aqui. Vamos para a segunda etapa. Segunda etapa, nós temos 3m mais 4 menor ou igual a 1. Então, vamos isolar a variável m. Quem está perto aqui, no caso, é o mais 4, vai para depois da desigualdade, sinal trocado, como menos 4. 3m menor ou igual a 1 menos 4. Então, 1 menos 4 vai dar menos 3. Então, 3m menor ou igual a menos 3. Isola completamente o m, né? O 3 passa para o outro lado dividindo, ou divide os dois termos por 3. Então, vou ter m, que é menor ou igual a menos 3 sobre 3. Então, menos 3 sobre 3, na realidade, é menos 1. Então, m é menor ou igual a menos 1. Então, nosso conjunto de solução, m vai pertencer ao conjunto dos reais, tá o quê? Menos 5 sobre 3, que é menor ou igual a m, e m é menor ou igual a menos 1, que é o que nós temos aqui, ok? Vamos para o próximo item. Próximo item, nós temos cosseno de x mais 5m, que é igual a 6. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos isolar o cosseno de x. Então, vai ficar cosseno de x, o 6 permanece do jeito que está, e o mais 5 vai para depois da igualdade com menos 5. Então, agora eu tenho cosseno de x igual a 6 menos 5m. Então, ciclo trigonométrico, cosseno, eixo x, tá certo? Então, esse cosseno de x, que é 6 menos 5m, ele tem valores aqui, do 1 até o menos 1, certo? Então, vamos colocar aqui, dividir em duas partes, né? Para poder ficar melhor a resolução. Primeira parte, menos 1 menor ou igual a 6 menos 5. Vamos isolar a variável m, ou seja, o 6, que é mais 6, vai para antes da desigualdade de sinal trocado, que vai ficar menos 6. Menos 1 com menos 6, menor ou igual a menos 5. Menos 1 com menos 6 vai dar menos 7, que é menor ou igual a menos 5. Veja que a variável m aqui está negativa. Nós não devemos, pelo menos não devemos deixá-la negativa. Então, vamos multiplicar por menos 1. Quando a gente multiplica por menos 1, a gente troca todos os sinais, inclusive essa desigualdade aqui, certo? Então, menos 7 vezes menos 1 vai dar 7. E aqui, como é menor ou igual, agora vai ficar maior ou igual. E menos 5m vezes menos 1 vai dar 5m. Vamos isolar o m. Então, nós temos 7 sobre 5 maior ou igual a m, né? Foi o que aconteceu aqui. O 5 passou para o outro lado dividindo, ou dividir os dois termos tudo por 5. Então, não dá para simplificar. Vamos parar a conta aqui. Dando continuidade na nossa segunda parte. 6m menos 5, não, 6 menos 5m menor ou igual a 1, tá certo? Então, vou isolar a variável m, então esse mais 6 aqui vai para depois da desigualdade, sinal trocado. Então, vai ficar menos 5m menor ou igual a 1 menos 6. 1 menos 6 vai dar menos 5. Então, nós temos menos 5m menor ou igual a menos 5. Variável negativa, então vamos multiplicar por menos 1. Quando multiplicamos por menos 1, trocamos todos os sinais, inclusive a desigualdade, que é o menor ou igual. Então, 5m vezes
menos 5m vezes menos 1 vai dar 5m. Aqui é menor ou igual, agora vai ficar maior ou igual. Menos 5 vezes menos 1 vai dar 5. Vamos isolar completamente o m. Divide os dois termos por 5 ou passo 5 para o outro lado dividindo. Então, tenho m maior ou igual a 5 sobre 5, m maior ou igual a 1. Bem, encontrei o resultado, falta apenas um conjunto de solução, né? Então, a nossa solução, o nosso m vai pertencer aos reais sempre, né? Tal que, aí aqui, ó, vamos prestar atenção, né? Que se eu dividir 7 por 5, vai dar maior do que 1, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, 1, que é menor ou igual a m, que é menor ou igual a 7 sobre 5. Tá certo? Ficar atento apenas nisso aí, tá bom? Então, dando continuidade, vamos para a questão 16. Questão 16 diz assim, agora é com você. Determine os valores máximo e mínimo de y em cada item. Bem, não necessariamente para determinar o máximo e o mínimo de uma função trigonométrica, você precisa fazer o gráfico para ver, certo? Tem como nós encontrarmos esse valor sem fazer o gráfico. Então, para isso, vamos observar aqui algumas coisas. Ó. Eu tenho essa função aqui, ó, f de x é igual a A. Esse A é um valor que soma ou subtrai do seno do ângulo, certo? Mais ou menos B, esse B é o valor que multiplica o seno, tá certo? E aqui o seno que multiplica C vezes X mais D. Então, lógico que esse f de x, nós estamos falando de uma função, pode ser substituído por y, certo? Então, o que nós precisamos compreender? O que está dentro do parêntese aqui, na realidade, é o arco. Então, seno do arco, nós vimos no ciclo trigonométrico que ele vai variar de 1 a menos 1, certo? Isso nós estamos falando de seno. Poderia ser cosseno? Com certeza poderia ser cosseno. A mesma função. Então, a função trigonométrica, ela vai obedecer essa característica aqui, tá certo? Lógico que pode ser que na função trigonométrica, alguns desses valores aqui nós não tenhamos, tá bom? Então, cosseno. E aí, quando nós falamos de o f de x representa uma função, pode ser substituído por y, né? Para a gente se acostumar, já que nós estamos falando de função. E aí, quando a gente fala de cosseno, nós também vimos que o cosseno ele varia de 1 a menos 1, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, quando pegarmos a função, nós vamos substituir esse seno aqui por menos 1 e por 1. Se for cosseno, esse cosseno aqui por menos 1 e 1. E o resto você resolve a função. Vamos ver com números como é que isso aqui vai ficar. Isso aqui vai ficar assim. Item A, y igual a seno de x menos 10. O que eu vou fazer? Esse seno de x eu vou substituir por menos 1 e vou resolver a função. Depois vou substituir por 1 e vou resolver a função de novo. Vamos começar aqui, substituindo esse seno de x por menos 1. Então, y é igual a menos 1, estou substituindo o seno de x por menos 1, e dou continuidade à função, que é menos 10. Então, menos 1 com menos 10 vai dar menos 11. E agora, vou pegar a mesma função e vou substituir esse seno aqui de x por 1, certo? Então, y é igual a 1 menos 10. 1 menos 10 vai dar menos 9. Agora, perceba que você tem dois valores. Você tem menos 11 e menos 9. Então, você tem um valor maior e um valor menor. Então, esse valor maior é o valor máximo e esse valor menor é o valor mínimo. Agora, quando você fala de números negativos, né? Quanto mais próximo do zero será o valor, será maior o valor, e quanto mais distante do zero, será menor o valor. Então, no nosso caso aqui,
O menos 11 vai ser valor mínimo, porque está mais distante na reta dos números inteiros, ele está mais distante do zero. E o nosso menos 9 vai ser o valor máximo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você construir o gráfico, né, seu gráfico vai estar compreendido no eixo Y entre menos 9 e menos 11. Tá certo? Vamos para o próximo item. Então, eu tenho o item B, que é y igual a 6 menos 10 vezes o cosseno de x. O que eu vou fazer? Eu vou substituir esse cosseno de x por menos 1 e depois por 1 e dar continuidade à função. Vamos iniciar esse cosseno de x substituindo por menos 1, tá certo? Então, eu tenho 6 menos 10, cosseno de x substituindo por menos 1. Vou fazer essa multiplicação aqui, né? Menos 10 com menos 1. E vou repetir o resto. Tá bom? Então, eu tenho 6 menos 10 vezes menos 1 vai dar mais 10. 6 mais 10 vai dar 16. Pronto. Agora eu vou para a próxima. Tá certo? Indo para a próxima, vou substituir esse cosseno de x aqui agora por 1. Então, fazendo a substituição, e o resto da função você repete. 6 menos 10. Aqui não era cosseno de x, agora vai ficar 1. Tá certo? Então, menos 10 vezes 1 vai dar menos 10. Então, fica 6 menos 10. Então, 6 menos 10 vai dar menos 4. Então, veja bem, você tem um valor 16 para y e um valor menos 4 para y. Então, você tem um valor maior e um menor. Então, o 16 vai ser o valor máximo e o menos 4 vai ser o valor mínimo. Quando você construir o gráfico da função, o seu gráfico vai ficar compreendido entre 16 no eixo y e menos 4. Daqui a pouco a gente vai dar um exemplo aqui para a gente compreender como é esse valor mínimo, esse valor máximo, embora a gente já tenha explicado na aula anterior. Se você tiver um pouco de dúvida, volta na aula anterior, que a gente está explicando isso aí passo a passo, tá certo? Dando continuidade à questão 16, sempre lembrando aqui essas funções, né? Que ela vai obedecer essa característica, A, que é o valor que soma ou subtrai o seno, B, que é o valor que multiplica o seno, né? E aqui o que está dentro do parênteses representa o arco, e aqui é o seno do arco. Então, nós vimos no ciclo trigonométrico que os valores de seno, eles variam de 1 a menos 1, certo? E também na função cosseno do mesmo jeito, né? Os valores do cosseno variam de 1 a menos 1. O que está dentro do parênteses representa o arco, que é o cosseno, que existe essa variação de 1 a menos 1, tá certo? Então, vamos dar continuidade. Item C. Y igual a 3, que multiplica cosseno ao quadrado de x mais 1. Aqui nós precisamos ter um pouco de atenção, tá certo? Por quê? Porque cosseno ao quadrado de x, na realidade, é cosseno de x vezes cosseno de x. Outra coisa que nós precisamos atentar. Precisamos atentar que, por exemplo, se eu tenho um valor negativo e multiplico por ele mesmo, eu tenho um valor positivo. O resultado será um valor positivo. Ó, perceba que aqui esse A representa um valor qualquer. Aqui ele está negativo, certo? Então, menos com menos vai dar mais. E A vezes A vai dar A ao quadrado. Então, qualquer número com expoente par, ele vai ser sempre positivo. Tá certo, gente? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa, vamos aqui no ciclo trigonométrico, tá bom? Então, eu tenho aqui o ciclo trigonométrico, eu estou na função cosseno. Cosseno é eixo x. Esse cosseno, ele vai de 1 até menos 1. Só que se
o meu cosseno, ele for, o meu arco, ele for um valor negativo, quando eu elevar ao quadrado, ele vai ser positivo. Então, essa parte aqui, do zero para trás, eu não vou ter valores para um cosseno elevado ao quadrado. Eu só vou ter valores do zero para frente, né? Que vai ser aqui. Então, o meu cosseno, quando ele tiver um arco elevado ao quadrado, né? Cosseno ao quadrado de algum arco vai ser do zero para frente. Então, isso quer dizer que o cosseno ao quadrado de x, ele sempre vai ser maior ou igual a zero, tá certo? Era preciso a gente fazer essa observação para a gente poder compreender o que vai acontecer aqui. Então, eu tenho a função y igual a 3, que multiplica cosseno ao quadrado de x mais 1. Então, está aqui a função. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse cosseno ao quadrado de x por zero. Aqui, ele vai começar aqui no zero e 1. Não vou substituir por menos 1 e 1. Por quê? Porque se ele está ao quadrado, eu não vou ter valores negativos, tá certo? Então, substituindo esse cosseno ao quadrado de x por zero, né? Então, eu tenho 3, que multiplica 0 mais 1. 3 vezes 0 é 0, mais 1. 0 mais 1 é 1. Então, tenho um valor para y, 1. Então, agora, eu vou substituir esse cosseno ao quadrado de x nessa mesma função aqui por 1. Certo? Aqui é a função y igual a 3, que multiplica cosseno ao quadrado de x mais 1. Vou substituir esse cosseno ao quadrado de x por 1. Então, eu tenho 3, que multiplica 1 mais 1. 3 vezes 1 dá 3, né? Então, fica 3 mais 1, que vai dar 4. Y igual a 4. Então, veja que eu tenho aqui para um valor de y 1 e para outro valor 4. Então, eu tenho um maior do que o outro, então tem um valor máximo e valor mínimo. Então, 1 vai ser o valor mínimo e 4 vai ser o valor máximo, certo? Então, quando a gente pegar essa função, 3 que multiplica cosseno ao quadrado de x mais 1, e construirmos o seu gráfico terá valores no eixo y compreendido entre 1 e 4, tá certo? Então, vamos para o próximo item, que é o item D. No item D, eu tenho seno de x e cosseno de x, y, né? Faltou um y bem aqui, tá certo, gente? Faltou um y. Y igual a seno de x mais cosseno de x. Então, como é que nós vamos fazer isso aí? Então, se eu sei, veja bem, ó, quando você fala em seno, você está falando em eixo y, que vai do 1 a menos 1. Quando você fala em cosseno, você está falando do eixo x, que vai do 1 a menos 1. Então, nós vamos ter que fazer essas substituições. Para seno de x valendo 1 e cosseno de x valendo 1. Então, y é igual. Quem é o seno de x aqui? 1. Quem é o cosseno de x aqui? 1. Então, 1 mais 1 vai dar 2. E para o seno de x valendo menos 1 e o cosseno de x menos 1, na mesma função, y, que é igual a seno de x mais cosseno de x, y é igual a menos 1 com menos 1. Menos 1 com menos 1 vai dar menos 2. Então, veja que eu tenho 2 e menos 2. Então, eu tenho um valor máximo e tenho um valor mínimo. Meu valor máximo é 2, meu valor mínimo é menos 2. Nessa função, y igual a seno de x mais cosseno de x,
o gráfico, quando nós formarmos o gráfico, eles terão valores correspondentes no eixo y de 2 até menos 2, que nós vamos chamar de valor de máximo e valor de mínimo. Tá bom? Dando continuidade, questão 17 diz: considere as funções f de x e g de x definidas por f de x seno de 4x, g de x 1 menos o cosseno de x. Determine o quê? O item B, né, que eu passei a questão, g de π. Como é que nós vamos resolver essa questão? G de π. Bem, eu vou olhar para a função g e aonde, ó, veja que aqui é x e aqui é π. Isso quer dizer o quê? Que aonde tem x, no caso cosseno de x, eu vou substituir por π, que vai ficar cosseno de π. Então, a função ela vai ficar assim, ó, 1 menos o cosseno de π. Tá certo? O que foi que eu fiz? Substituir esse π aqui por esse x aqui, certo? Então, veja que, ó, no ciclo trigonométrico, o π fica bem aqui, ó, cosseno de π. Então, na realidade, a distância do centro do ciclo trigonométrico ao π vai ser menos 1. Então, vamos substituir o cosseno de π por menos 1. Então, nós temos aqui, né, g de x é igual a 1 menos cosseno de π, substituindo por menos 1, aqui, ó. E esse menos aqui, ele já é da função, né? Eu tenho que permanecer com ele. Vou fazer o jogo de sinal desse menos com esse menos. Então, vai ficar 1 mais 1. Então, g de π vai dar 2. Pronto, encontramos a resolução do item B. O item C, ele pede f de π sobre 6. Bem, veja bem. Se ele pede f de π sobre 6, você vai para a função f. Então, veja que no lugar do x aqui, você tem π sobre 6. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nesse x aqui, você vai substituir por π sobre 6. Antes de nós fazermos essa substituição, eu vou propor aqui transformarmos esse radiano, esse arco que está em radiano em graus, para nós irmos mais rápido. Se você tiver em dúvida como é que você trabalha em radiano, volta na nossa aula anterior, tá certo? Lá nós vamos dar vários exemplos fazendo trabalhando o seno e o cosseno, as funções trigonométricas em radianos e em graus, tá bom? Mas nesse momento nós vamos trabalhar aqui, vamos fazer essa conversão de 6π sobre 6 em graus. Então, eu tenho π sobre 6, π sobre 6, π corresponde a 180 graus. Então, eu vou substituir o π por 180. 180 dividido por 6 vai dar 30. Então, na realidade, esse π sobre 6 representa 30 graus. Vou pegar a mesma função f e aonde tem x eu vou substituir por 30, que é o que nós vamos fazer aqui, ó. F de π sobre 6, que pode ser 30, que eu estou substituindo, é igual a seno de 4, está aqui o 4, vezes 30. Por quê? Porque π sobre 6 é igual a 30, né? Então, 4 vezes 30 dá 120. Então, nós temos o seno de 120. Bem, aqui nós precisamos de um pouco de atenção, tá certo? 120 graus, ele fica no segundo quadrante, ele fica mais ou menos aqui, no segundo quadrante. Então, vamos aqui, vamos para uma óbice. Então, eu tenho um seno no segundo quadrante, que ele está mais ou menos aqui, então eu vou fazer a redução dele para o primeiro quadrante. Como é que vai ficar essa redução? Então, seno de 120 vai ser igual ao seno que multiplica 180 menos 120, certo? Então, seno de 120 vai ser igual ao seno, 180 menos 120 vai dar 60. E o seno de 60 a gente sabe quanto é, né, gente? Raiz quadrada de 3 sobre 2, então, seno de 120 é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, a função f de π
é igual a raiz de 3 sobre 2. Lógico que essa é a função f, né? Seno de 4x. Então, nós substituímos esse 4x pelo valor correspondente a π sobre 6, no caso aqui 30, certo? Então, vamos observar aqui, ó. Então, eu tenho aqui no ciclo trigonométrico o arco de 120 graus, ele vai no sentido anti-horário de 0 aqui, 120, né? Vamos observar que aqui nós temos um arco de 60 graus. Então, esse pedaço aqui, ele é igual a esse pedaço aqui. Então, veja que do 0 até o 180, a metade da circunferência. Se você pega esse 180 e tira esse pedaço desse arco aqui, que é igual a esse arco aqui, no caso 60, então 180 menos 60 vai dar 120. Por isso que eu faço isso aqui, ó, 180 menos 120, que vai dar 60. Então, eu estou reduzindo ao arco do primeiro quadrante. Veja que nós estamos falando de seno, né, gente? Então, perceba que seno é eixo Y, tá certo? Então, perceba que ó, o seno de 120 e o seno de 60, eles tocam o eixo Y no mesmo ponto. Então, o seno de 120 e 60 são iguais, que é o que nós estamos dizendo aqui, certo? Que no caso da raiz quadrada de 3 sobre 2. Para o próximo item. Entender, eu quero o domínio da função g de x. A função g é essa, 1 menos o cosseno de x. Bem, o domínio, gente, o domínio vai ser sempre o conjunto dos números reais, certo? Então, o domínio vai ser sempre o conjunto dos números reais, que vai sempre pertencer ao eixo x, né? Sempre pertencer ao eixo x. Então, vai pertencer ao conjunto dos números reais. Próximo item. Eu quero a imagem de g de x. Bem, como eu falei anteriormente, não, né, para obtermos a imagem, não necessariamente nós precisamos calcular construir o gráfico para observarmos a imagem, tá certo? Nós podemos obtermos essa imagem direto. Então, vejamos. Vamos aqui para o formato da função cosseno, né, já que aqui é cosseno. Então, eu vou ter um valor para A, que esse valor ele vai somar ou subtrair o cosseno. Vou ter um valor para B, que esse valor vai multiplicar o cosseno. Tá certo? Vou ter, e aqui é o que nós precisamos de imediato para obtermos essa imagem. Como é que nós vamos obter a imagem? A imagem vai ser A mais B e A menos B. Então, vamos identificar quem nessa função aqui, g de x, ó, 1 menos cosseno de x, vamos identificar quem é o A, quem é o B. Então, veja que o A é o valor que soma o cosseno, certo? Ou subtrai. No caso aqui é o mais 1. Ó. Mais 1, ele está somando cosseno. Tem um menos aqui, esse menos aqui, daqui a pouco a gente fala nele, tá certo? Então, o A vai ser mais 1. Quem é o B? O B é o valor que multiplica o cosseno. Aí você olha aqui, você diz, Léo, não tem ninguém multiplicando o cosseno, só tem um menos antes, certo? Agora, se você pegar menos 1 multiplicar pelo cosseno de x, vai dar menos o cosseno de x? Vai, né? Então, o B aqui, no caso, é menos 1. E aí, eu vou fazer essa operação. Mais 1 com menos 1, que é A mais B. Mais 1 com mais 1. Por quê? É A menos B, por que aqui ficou mais? Porque aqui é menos. Menos com menos vai dar mais. Então, mais 1 com menos 1 vai dar 0. E mais 1 com mais 1 vai dar 2. Então, a minha imagem, essa função aqui, quando eu construir o gráfico, né? O meu gráfico vai ter valores correspondentes a x, que vai de 0 até 2, que vai ser a minha imagem. Tá certo? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, ela diz assim, construa no caderno um gráfico, aí ele quer um período completo,
ele quer o domínio, a imagem e o período da função. Dá como sugestão construir o gráfico. Então, veja os gráficos de seno e cosseno anteriormente. Então, gente, primeiramente vamos fazer aqui novamente uma referência que para nós encontrarmos valor mínimo e valor máximo, não precisamos construir o gráfico. Para nós sabermos o período da função, nós também não precisamos construir o gráfico. Eu vou construir o gráfico, mas vamos ter um pouquinho de paciência para a gente poder ampliar um pouco mais os nossos conhecimentos. Então, nós temos aqui o domínio, sempre vai ser pertencente ao conjunto dos números reais, né? Eixo X. Então, todos os valores positivos, negativos, que podem ser colocados em fração ou não, então, pertencente ao conjunto dos números reais. A nossa função, ela vai ter essa característica A, que é o valor que soma ou subtrai o seno, por que eu estou falando de seno, e B, que é o valor que multiplica o seno. O C é o valor que multiplica o x, mais o D. Então, esses valores que estão aqui dentro do parênteses, eles formam o arco do ciclo trigonométrico, certo? É preciso a gente entender isso aí. Então, a imagem vai ser A mais B e A menos B. Então, nós precisamos da função identificar quem é A e quem é B. Qual é a função? É essa função aqui. Então, no nosso caso, quem é o A? O A é o valor que soma o seno ou subtrai o seno. Tem algum valor somando ou subtraindo aqui o seno? Não, então o A aqui vai ser 0. Quem é o B? O B é o valor que multiplica o seno. Tem algum valor aqui multiplicando o seno? Tem um 2, então o B aqui vai ser 2. Então, eu vou pegar A mais B e depois A menos B. Então, eu tenho 0 mais 2 e 0 menos 2. 0 mais 2 vai dar 2 e 0 menos 2 vai dar menos 2. E o período? Como é que nós vamos encontrar o período? O período nós vamos encontrar por uma questão muito simples. Vai ser 2π dividido pelo módulo de C. Quem é C? C é o número que multiplica o x. Então, vamos aqui para a função. Léo, não tem ninguém multiplicando o x. Mas se eu colocar 1 aqui, 1 vezes x, altera o valor de x? Não. Então, o C aqui vai ser 1. Vamos substituir, né? 2π sobre o módulo de 1, que é 2π dividido por 1, que vai dar 2π. Então, nosso período nessa função aqui vai ser 2π. Muito bem. E aqui, e como seria para construir o gráfico? Para construir o gráfico, vamos lá. Então, nós temos aqui a função, tá certo? f de x igual a 2, que multiplica o seno de x. Então, como é que eu daria a sugestão? Cubra a função, daqui, cobrimos a função, tá certo? E parte um pouquinho para a esquerda a função e veja quem vai aparecer primeiro. No caso, quem aparece primeiro é o x. Então, o que você vai fazer? Você vai botar aqui uma coluna, vai formar uma tabela, onde a primeira coluna vai ser x. Aí você volta para a função novamente e afasta um pouquinho para a esquerda e vê quem continua aparecendo. No caso aqui aparece seno de x. Então, você vai formar uma tabela onde a próxima coluna vai ser o seno de x. Volta para a função de novo, afasta mais um pouquinho. Então, vai sobrar somente o 2, né? f de x igual a 2, que multiplica o seno de x. Então, você vai ter mais uma coluna. Esse f de x, como eu falei anteriormente, pode ser substituído pelo y. Y igual a 2, que multiplica o seno de x. Ok, gente? Então, feita a tabela, agora nós vamos atribuir valores para x. Que valores você vai colocar aqui? Eu sugiro que você coloque valores fáceis do ciclo trigonométrico, né? No caso, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, vejamos. Vamos analisar aqui uma coisa aqui. Quando você tem no ciclo trigonométrico, o arco com 0 grau, então o seno vai ser 0. Seno de x, seno de 0 é 0. E o seno de π sobre 2 vai ser 1.
E o seno de π vai ser 0. E o seno de 3π sobre 2 vai ser menos 1. E o seno de 2π vai ser 0, certo? Aí o que você vai fazer? Você já obteve o seno de x aqui. Aqui ó, é 2 vezes o seno de x. Então, você vai pegar esse 2 e multiplicar por esse 0. Depois, esse 2 multiplicar pelo 1. Depois, esse 2 multiplicar pelo 0. Depois, o 2 multiplicar pelo menos 1. E depois, o 2 multiplicar pelo 0. Então, vamos aqui. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. E 2 vezes 0 é 0. Então, construímos a tabela. Como é que vai ficar o gráfico, né? Então, vamos fazer aqui o gráfico. Nosso gráfico ele vai ficar assim, tá certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, eixo X, né? Ó, eixo X aqui, eixo Y, tá certo? No eixo X, nós vamos ter aqui, na realidade, eixo cosseno e seno, né? Vamos variar aqui, ó, ele está variando de π sobre 2 em π sobre 2, ó, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Então, como você tem valores positivos, você também tem valores negativos. Menos 2π, menos π sobre 2, dando continuidade. E aqui no eixo Y, você tem, ó, 1, 2, estou variando de 1 em 1, menos 1 e menos 2. Esse primeiro traçado aqui, ó, esse tracejado aqui, são os valores correspondentes do gráfico do seno, certo? Então, aqui, ó, 0 de x, 0 de y, 0 de x, 0 de y. π sobre 2 em x e 1 em y. π sobre 2 em x e 1 em y. π em x e 0 em y. π em x e 0 em y. 3π sobre 2 de x e menos 1 de y. 3π sobre 2 de x e menos 1 de y aqui, certo? 2π de x e 0 de y. Então, ligando esses pontos, você vai obter o gráfico da função seno de x. Só que, na realidade, a questão ela pede 2 que multiplica o seno de x. Olha, se é 2 que multiplica o seno de x, você vai crescer apenas aqui na imagem, para cima e para baixo. Então, você vai pegar 2 e multiplicar aqui, né? Então, olha. Então, veja, olha como foi que foi esse gráfico. 0 de x e 0 de y. Está aqui ele, partiu da mesma origem. π sobre 2 de x e 2 de y. π sobre 2 de x e 2 de y. π de x e 0 de y. π de x e 0 de y. 3π sobre 2 de x e menos 2 de y. 3π sobre 2 de x e menos 2 de y. Aqui, ó. Menos 2 de y. 2π de x e 0 de y. 2π de x e 0 de y. Ligando aqui o gráfico, ele vai ter essa trajetória aqui, a linha contínua. Tanto valores positivos como valores negativos. Que é o que ele vai dar a volta completa no ciclo trigonométrico, né? De 0 a π sobre 2, primeiro quadrante. De π sobre 2 a π, segundo quadrante. De π a 3π sobre 2, terceiro quadrante. De 3π sobre 2 a 2π, quarto quadrante. Tá certo? Ó, então, vamos observar aqui. Construímos o gráfico. Então, construído o gráfico, nós temos um valor máximo aqui, ó, que é esse valor aqui. No caso aqui, ele está igual a 2. Nós temos um valor mínimo aqui, ó, que é esse valor aqui. No caso aqui, está igual a menos 2. Então, esse gráfico aqui, 2 que multiplica o seno de x, eles sempre terão valores correspondentes no eixo y de 2 até o menos 2. No caso, vai ser a imagem, né? Menos, vai ser a imagem menos 2
e 2, né? A gente precisa substituir aqui, né? Tá errado? Tá não, mas apenas por organização, né? A gente começa pelo menor, certo? Apenas por organização, a gente começa pelo menor, né? Então, vai ser menos 2 e 2. Então, a imagem. E o período é quando ele dá uma volta completa no ciclo trigonométrico. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, ele vai de 0 a 2π, que é o que nós encontramos aqui. Certo? Então, nós chegamos ao final, né? E até a próxima aula, se Deus quiser e permitir.